What a great song. Que música fantástica. What a great song. Do we believe it? Acreditamos nisso? Uma música fantástica? Come on, do we believe it? Sim. I recommend that you hear Andrew's talk this morning again and again and again. E eu Take recomendo some que notes. vocês ouçam novamente a pregação de hoje de manhã, vez após vez após vez, Because like the song, porque como a música que cantamos, when we take in the truths that were spoken about this morning, quando recebemos as verdades que foram mencionadas hoje de manhã, and we believe that all the promises of God are yes in Christ, e acreditamos que todas as promessas de Deus são sim em Cristo, then there is nothing that is going to change our actual lives so much as our belief in the church. então não há nada que vai mudar a nossa vida de uma forma tão grande como esta fé ou crença na igreja. Our notion of church is going to change everything in our lives. A forma como vemos a igreja vai mudar tudo nas nossas vidas. It's going to affect all our decisions. Vai afetar todas as nossas decisões, It's going to affect the blessing we receive, actually. vai afetar a bênção que recebemos também. So it's just incredibly important for our daily living to Então, understand what God's plan is. é mesmo importante para o dia a dia nós compreendermos o que é a igreja de Cristo. And as Andrew was saying this morning, God's plan is absolutely incredible. E como ouvimos hoje de manhã, o plano de Deus é absolutamente incrível. So it's in a sense way beyond our reach. É, de certa maneira, vai além daquilo que nós podemos até alcançar ou compreender. Now, this session is going to be shorter. Esta sessão vai ser mais curta. I'm going to try and just bring some thoughts on what Andrew said. Vou trazer só alguns pensamentos também de encontro àquilo que o André já falou, From experience, a partir da nossa experiência, because I know that these truths will actually change our lives continually. porque eu sei também de experiência que estas verdades vão estar a mudar a nossa vida de uma forma contínua. So if I'm going to enjoy the years I have left, I'm 71 now. E então, se eu vou desfrutar dos anos que ainda me restam, eu tenho 71 anos, I need to be living in line with God's plan for the church. tenho que estar a viver uma vida que está em linha com o plano de Deus para a sua igreja. If you're a young person Se és um jovem aqui, thinking about getting married, e a pensar, por exemplo, em casar um dia, you need to know about God's plan for the church. tu tens que saber qual é o plano de Deus para a igreja. If you're middle-aged and at work, snowed under with work, Se estiveres numa idade média e estás a trabalhar, you need to know what God's plan is for you and the church. precisas de saber qual é o plano de Deus para ti e para a sua igreja. There is no separation whatsoever between your life and God's plan for the church. Não há separação alguma entre aquilo que é a tua vida e o plano de Deus para a sua igreja. There aren't two compartments. Não são dois compartimentos diferentes dentro da tua existência. So many years ago when I was going out with Jessica, Então, há muitos anos atrás, quando eu estava a namorar a Jéssica and I wasn't a Christian, e não era crente, and during that first year she got me to church once. e durante aquele primeiro ano de namoro, ela conseguiu que eu fosse à igreja uma vez. And when I went to church at one time, E quando eu fui à igreja aquela única vez, what did I hear the preacher talking about? o que é que foi a pregação naquele dia? On Palm Sunday, No domingo de Ramos, before Easter, antes de Páscoa. what was he talking about? Ele estava a falar sobre o quê? Imaginem. Christian marriage. Estava a falar sobre casamento cristão. What idiot talks about Christian marriage on Palm Quem- Sunday? Quem é que fala disso no Domingos de Ramos? So he brought teaching on Christian marriage. Então ele trouxe ensino sobre casamento. And then Jessica and I had a big argument. E depois eu e a Jéssica fomos embora e tivemos uma grande discussão. Because I thought you could live Christian marriage and with all those Christian values without God's help.
Porque eu pensava que podia ter, no fundo, um casamento cristão com aqueles mesmos valores cristãos, mas sem a ajuda de Deus. I don't need God to live like that. Eu não preciso de Deus para viver esse tipo de relacionamento. That's what I thought. Era o que eu pensava antes. Now, 47 years later, is it? Agora, 47 anos depois, Praise God for God's help. graças a Deus pela ajuda de Deus. And what a blessing. E que grande bênção. Now, Andrew's spoken about family. O André falou sobre família, The church is family. que a igreja é família. Do you think we need God's help? É fácil perceber que precisamos da ajuda de Deus. Do you think we need God's help? O que é que vocês acham? Precisamos da ajuda de Deus? When you think about all the marvelous promises about this family, Quando pensamos nestas promessas maravilhosas sobre esta família, we need to be walking in the Spirit, don't we? precisamos de estar a caminhar no Espírito, não é? Otherwise, there's absolutely no chance. Porque senão não vamos ter hipótese. And you see God's help throughout the Bible in relation to his people. E nós vemos que Deus ajuda o seu povo por toda a Bíblia. You know, so Adam is on his own. He needs help. Então o Adão começa a estar sozinho. Ele precisa de ajuda. God creates Eve. Deus cria a Eva. Abraham gets called. O Abraão é chamado. He's, what is he, 100 years old, wasn't he? E ele depois tem 100 anos. And his wife 90. E a esposa dele 90. From them, there were going to be descendants as numerous as the stars. E tinham recebido a promessa que os seus descendentes seriam mais numerosos que as estrelas. The guy needed help. Ele precisava de ajuda naquele momento. And so Sarah gave birth. E depois Sara, então, engravida, dá à luz. And so it goes on. E assim sucessivamente. This story of God's family Esta história da família de Deus and his people e do povo dele is a story where his grace shines through é uma história onde a graça dele está sempre a emergir and he brings it to pass. e é ele que faz com que as coisas aconteçam So- e avancem. All the promises that God makes are yes in Christ Jesus. Então todas as promessas que Deus faz recebem o seu sim em Cristo Jesus. So if you look at your life through the filter of God's plan for his church, Então se tu olhares para a tua vida através deste filtro do plano de Deus para a sua igreja and you've received the word like you received this morning, e recebes uma palavra como ouvimos hoje de manhã, on the one hand you're gonna be saying, I want that, Lord. por um lado vais estar a responder no coração, eu quero, é isso que eu desejo, Senhor. Help me. Ajuda-me. You open yourself up Abrimos o coração to go after what God has for you. para ir e procurar, perseguir aquilo que Deus tem para nós. And it's an experiential life of living in Christ. E é então experimentar, é uma vida que experimenta o que significa estar em Cristo. And it's an experiential life of living as a fellowship family of God. Uma vida que experimenta na prática o que é viver como família de Deus. It's countercultural. É contracultural. It's not individualistic like Não, Andrew was saying. não é individualista. Now, when I said I didn't need Christ's help to have a good marriage, Quando eu disse que não precisava da ajuda de Deus para me ajudar no casamento, that's definitely Western individualistic thinking. isso é a forma de pensar que nós temos aqui nesta parte do mundo ocidental. That's the thinking of a guy in my case, well educated, Isso é o pensamento de alguém como eu, que tinha educação superior, great job on the horizon. um bom trabalho à minha frente, I could do anything. eu tinha o mundo aos meus pés. I look back at that time, E eu olho para trás, had a great time at a school. essa altura, tive um bom tempo na escola, I'd achieved quite a lot actually, not so much, what's the word, academically, tinha conseguido até alcançar várias coisas, but in many other ways had a great time. mas eu estava-me a divertir. And that's the way we're educated, E tinha aprendido, sido criado a pensar assim, to think we can do it. a pensar que eu posso sozinho. And then
And then revelation comes. E depois há o momento de revelação. Christ comes. Cristo vem a nós. And you realize that you need his grace. E percebemos que precisamos da graça dele. But then you need to take decisions by faith Mas depois tens que tomar decisões também pela fé. to come against your individualistic tendencies. Para confrontar enfrentar essas tendências individualistas. Does that make sense? That's the difficult part. Faz sentido? Essa é a parte difícil, essa é a The batalha. promises are yes in Christ. As promessas são sim em Cristo, So, what's he say about my job? mas o que é que Cristo diz sobre o meu emprego? You know, in our case, it was give it up and go to Portugal. No nosso caso, foi literalmente, deixa o teu emprego e vem para Portugal. What? My parents O quê? couldn't believe it. Os meus pais não conseguiam acreditar They'd sacrificed a naquilo. lot to get me to a great school. Eles tinham sacrificado imenso para eu poder ir a uma grande escola e universidade. First in the family, I think, to get a degree. Foi o primeiro da minha família a conseguir uma educação superior And then these good possibilities as an engineer. e tinha então todas estas possibilidades à minha frente como engenheiro. But if you look at life through the prism of God's family, Mas se tu olhares para a tua vida, para este filtro now I know The- he's got great engineers in his church, da família de Deus, eu sei que Deus tem muitos engenheiros fantásticos na sua igreja, but some of them are going to be called to something different. mas alguns dos engenheiros na igreja vão ser chamados para fazer algo diferente. And whatever you're called to as a valued member of his church, E o que quer que seja o chamado que Deus tem para ti como um membro valioso da sua igreja, with those giftings that Andrew spoke about this morning, com esses dons que que o André falou hoje de manhã, called to contribute to the building of the people of God. este chamado de poderes contribuir para a edificação, para o construir da casa de Deus, That's where the quality of life you're going to experience. That's where é aí que tu vais experimentar verdadeira qualidade de vida. you're going to feel satisfied. Vais te sentir satisfeito. So when I was born, Então- before I was born, Então, antes de eu nascer, what was God doing? o que é que Deus estava a fazer? Building a people for himself. Estava a construir um povo para si mesmo. When you were born, what was God doing? Quando tu nasceste, o que é que Deus estava a fazer? Building a people for himself. A construir um povo para si mesmo. When you die, what will God be doing? O que é que quando tu morreres, o que é que Deus vai continuar a fazer? Building a people for himself. Construir um povo para si mesmo. That's his plan for Hey. eternity. É esse o plano dele da eternidade. The big question is, A grande questão para what are nós we going to do between being born and dying? é o que é que nós vamos fazer nestes anos que nós temos entre o nosso nascimento e quando morrermos. Are we going to choose to say yes to the promises Vamos escolher dizer sim a estas promessas and be available to him to build his people? e estar disponível para ele para construir esta casa de Deus, Does that make sense? este povo de Deus. Faz sentido? Now, do you see, just with that little illustration, do you see how Essa- the teaching on God's plan for his church affects all of our decisions? Essa pequena ilustração deve ajudar para percebermos que o ensino que Deus nos dá sobre a sua igreja vai afetar todas as áreas da nossa vida. That's where the power lies. Sorry? That's where the power lies. É aí que existe poder. Well, I listened to a talk last week by a woman called Jackie Pullinger. Eu ouvi uma pregação ainda a semana passada de uma mulher chamada Jackie Pullinger. Has anyone ever heard of Jackie Pullinger? Alguém já ouviu falar da Jackie Pullinger? One or two. Absolutely amazing ministry from the age of, I don't know, early 20s, I think, in a place called the walled city of Hong Kong. Uma mulher que teve um ministério incrível desde muito jovem numa cidade dentro da muralha, Yeah. numa zona em Hong Kong. Very, very well-known lady who'd been used by God. Uma senhora muito famosa, conhecida e usada por Deus. And we have a friend who some of you know, Andy Walker, who worked with her in this
ghetto in Hong E Kong. nós temos um amigo, alguns de vocês até o conhecem, o Andy Walker, e ele trabalhou com ela neste gueto, nesta favela lá em Hong Kong. And she saw many miracles, E ela viu muitos milagres a acontecer ali, absolutely astounding miracles. coisas incríveis. And this is what she said in her preach. E ela disse isto na pregação. She says, something along the lines, I believe in normal Christianity. Ela disse, eu acredito em cristianismo normal. Normal Christianity is sharing your life with others, E cristianismo normal é partilhar a nossa vida com outros. is witnessing to Jesus, É a testemunharmos a Cristo Jesus. is caring for the poor, É cuidar dos pobres. is belonging to the local church and doing all the things associated with church that É Jesus pertencer talked a uma about. igreja local e fazer todas aquelas coisas associadas ao cristianismo. She said, when you set your mind to living as a normal New Testament Christian, E ela disse, quando nós tomamos essa decisão de vivermos a nossa vida como um cristão normal, como está aqui descrito no Novo Testamento, you will be given permission to do miracles. só aí, nesse ponto, em que tomaste essa decisão, então irás receber permissão da parte de Deus para fazer milagres. I thought that was great. Eu achei uma ilustração fantástica. So once more, all the promises are absolutely fantastic Então, mais uma vez, temos todas estas promessas fantásticas for His church and our place in the church. para a sua igreja e o nosso lugar dentro da igreja. Yes, Lord, I want that. Sim, Deus, eu quero isso. That is normal Christianity. Isso é cristianismo normal. When you put that into practice, E quando depois pomos isso em prática, you grow in maturity. crescemos em maturidade. And by definition almost, E, por definição, quase, you'll come into contact with, as it were, the spiritual power. vais ser confrontado com poderes espirituais. Because all of God's focus is in building His church. E receber poder espiritual. Porque todo o foco de Deus está na sua igreja. And He does that using us. E Ele faz isso usando a cada um de nós. And many times that's going to involve the Holy Spirit. E muitas vezes isso vai envolver o trabalho do Espírito Santo. Am I making sense so far? Estou a fazer sentido? This is not the head. This is the heart and faith. Isto não é uma coisa, um exercício intelectual. Isto tem a ver com o coração e fé. Yeah. So, as I look back, I'm sort of very grateful to have so much experience of living in the family of God. Então, ao olhar para trás, eu estou muito grato a Deus por toda a experiência que eu tenho de viver na família de Deus. Jessica had spent, she'd been in the church all her life. A Jéssica esteve na igreja toda a sua vida. I am married to the only missionary in Portugal. Eu estou casado com a única missionária em Portugal, Who quite often doesn't like church meetings. que muitas vezes nem gosta de reuniões da igreja. Can you sort of identify with that? Algum de vocês consegue identificar-se com isso? There are some church meetings, and in some churches it's almost always like this. Há, às vezes, reuniões de igreja, e algumas igrejas, infelizmente, são assim sempre, That are just sort of religious. que são simplesmente religiosas. Of family, they don't really have much. E de família têm muito pouco. There's nothing too deep about the relationships. Não há nada de muito profundo sobre os relacionamentos dentro daquela comunidade. There's very little sharing of life. Há muito pouco partilhar da vida um com o outro. It's sort of mostly instructions for the head. Então a maior parte do que se passa ali são instruções para a nossa mente, para a nossa cabeça. We want instructions for the heart Mas nós queremos instruções para o coração, that change us
que nos moldam e mudam that lead us into relationships of love, don't we? e que nos lideram para relacionamentos de amor. That's life in Christ Jesus. Isso é ter vida em Cristo Jesus. So when we were called to Portugal, Então, quando fomos chamados para Portugal, I'd been a Christian for 6 or 7 years. eu já era cristão há uns 6, 7 anos. And the people we were living in family with, E as pessoas com quem fazíamos família, vivíamos ali em família, in a place called Plank Lane, num sítio chamado Plank Lane, na Inglaterra, really sent us out to Portugal. foi daí que nós fomos enviados para Portugal. 40 odd years later, some of those people are still walking with us. Passados 40 e tal anos agora, algumas dessas pessoas ainda caminham connosco. And we arrived in Penafiel, Quando chegamos em Penafiel, and there was no gospel preaching church. e não in havia Penafiel. uma igreja a pregar o Evangelho ali em Penafiel. There was an awful lot of religious people in Penafiel. Havia muitas pessoas religiosas, but no gospel preaching church. mas nenhuma igreja que pregasse o Evangelho. So the filter of looking at life through God building his family Então, este filtro de olhar para a vida como Deus olha e para a sua família, meant that we trusted God for our family. significou que nós também confiamos em Deus pela nossa família. Andrew arrived, he was 10 months old. E o André tinha 10 meses quando nós chegamos a Penafiel, And Katie, about 2. ou a Portugal, e a Katie tinha 2. And we came, just trusting God. E nós viemos simplesmente a confiar em Deus. And what a privilege that was. E que privilégio. Years later, by Anos, the grace of God, anos depois, pela graça de Deus, even last week, actually, I think it was last week, até a semana passada, we had a birthday party for 3 of our grandchildren, triplets. tivemos um aniversário dos nossos netos que são trigêmeos. And it was a great party. Foi uma grande festa. But what was really touching about it Mas o que foi tão especial was the family of God there. foi a família de Deus lá também. So the third generation of Christians Então, a terceira geração de cristãos, who were sort of 10 years old and below, que tinham 10 ou menos quando os conhecemos, they're all playing together, mucking about together in the party. desculpem, essa terceira geração que agora estava lá, estavam todos a brincar juntos. So you sort of wonder, wow, what's God going to do with this crowd? E nós olhamos para eles e pensamos, uau, o que é que Deus vai fazer com esta geração? I wonder if there'll be some marriages between this lot. Será que vai haver alguns casamentos até entre eles no futuro? How will God's family prosper in the future? Como é que a família de Deus vai prosperar no futuro? And what a privilege these kids have in relation to many other children in the world. E que privilégio estas crianças têm, mesmo comparado com muitas outras igrejas, outras crianças no mundo. Because they belong to Christian families. Porque pertencem a famílias cristãs. And they're being raised in a culture of family in the E church. estão a ser criadas ou edificadas numa cultura de família na igreja. So they're good friends. Então são bons amigos. It's amazing to watch. It happens every single time. É incrível olhar e ver, apreciar isso. The different groups together and they're friends. Os diferentes grupos juntam-se e são amigos. They're making friends for life. Então são ali amizades que vão ficar para a vida. And they all belong to the same family. E todos pertencem à mesma família. In fact, some of them call themselves primos, cousins. Alguns deles até chamam-se uns aos outros primos, apesar de não o serem. No, they're not really, except if you can have cousins in Christ, I suppose they are. São primos em Cristo. But it's just great. And it's how the church should be. E é assim que a igreja deve ser. So have you noticed in the New Testament when Paul's talking about the church in different places? Então, quando
não sei se já repararam, quando Paulo fala no Novo Testamento da igreja em diferentes locais, he mentions the names of families ele that fala, have been part of the building of the church in that city. ele fala e menciona por nome famílias que fizeram parte do início ou da plantação de uma igreja naquela cidade, naquele local específico. So these are ordinary families who have looked at life through the filter of God building His church. Então são famílias normais, mas que olharam para a sua vida através deste filtro do plano de Deus para a sua igreja. And they've said, come and use my house. E eles disseram, então vem, usa a minha casa. Or they've spoken to their neighbours and brought them in. Ou falaram ao vizinho para o convidar. That's how the church started. É assim que a igreja começa. And that's how the church started in Penafiel. E foi assim que começou em Penafiel também. So we didn't start with a building and a service. Então não começámos lá com um edifício e com uma reunião ao domingo. Started with a house and a family. Começou com uma casa e uma família. And other families responded. E outras famílias depois foram adicionadas. And so we spent a lot of time with different families, and these families spending time with each other. Então passámos muito tempo com outras famílias, essas famílias a passar tempo umas com as outras. And Andrew, I remember Andrew being responsible for the kids when Jessica was praying with their mums. E eu lembro, por exemplo, do André estar a tomar conta das crianças mais pequenas para a Jéssica poder dar um estudo bíblico às mulheres da igreja. It wasn't a church building. Não havia edifício de igreja. Andrew was about 5 or 6 at the time. E o André tinha 5, acho que tinha mais. The others were babies. The others were babies. E os outros eram pequenos. But actually thinking about it, his brother Peter is married to one of those kids. Mas a realidade, agora a pensar, o irmão do André agora está casado com uma dessas crianças, The granddaughter of one of the first Christians in Penafiel. que é neta de um dos primeiros cristãos da igreja em Penafiel. It's family growing. É a família a crescer. Now, in terms of the health of the church, let's say, Agora, em termos da saúde da igreja, the leaders of the church in Penafiel, os líderes da igreja em Penafiel, they've all grown up in the church. todos eles cresceram na igreja. We're just now thinking about having 2 people that have been in the church for about 3 years but weren't born again in the church. Estamos agora a pensar em 2 pessoas que já estão na igreja há muitos anos, They'll become deacons probably in the near future. que vão se tornar diáconos daqui a pouco. But isn't that normal church life in the New Testament? Mas isso não deve ser a norma, por exemplo, na vida da igreja, quando olhamos para o Novo Testamento. So when Andrew talks about a church becoming more and more mature, Então, quando o André fala de uma igreja ser cada vez mais madura, crescer, while leaders for the future generations are coming out of this mature church. então a liderança a surgir para as novas gerações vai emergir naturalmente. Isso tem a ver com a saúde da igreja. See what I mean? Faz sentido? So we were building church family in Penafiel, Então estávamos a construir a família da igreja em Penafiel and there were 5 or 6 other couples around the north of Portugal doing the same. e havia 5 ou 6 outras famílias no norte de Portugal a fazer o mesmo. And we used to meet once a month. E nós together. reuníamos com elas uma vez por mês. And then when all of these churches became a little bit bigger, E quando estas igrejas começaram a crescer um pouco, not very big, about 25 people maybe, most of them, nunca foram muito grandes, 25 pessoas talvez, we all started thinking, should we join this church to a bigger family? começámos todos a pensar naquela altura, será que devemos
unir a nossa igreja a uma família maior, mais alargada de igrejas. There were all the first churches in these cities, like Famalicão, Guimarães, Braga. Todos os líderes ali, todas aquelas igrejas foram as primeiras igrejas naquelas cidades ali no norte, Famalicão, Braga. And the missionaries there, we all started thinking, E os missionários ali começaram a pensar: is it time to join these churches to something bigger? será que está na hora de juntar estas igrejas a algo maior? And so some people joined, one church joined the Baptists, Então uma dessas igrejas juntou-se aos batistas, another one went with the Brethren, outra igreja na altura juntou-se ao movimento dos irmãos, 2 or 3 I think formed an independent fellowship of churches. Duas ou três juntaram-se para criar uma federação de igrejas independentes. And that's when we joined New Frontiers. E nessa mesma altura nós juntámos-nos a New Frontiers. Now, what was the thinking in those days about? Agora, qual foi o pensamento prático nesses dias sobre esta decisão? Well, it was to do with what Andrew brought this morning. Teve a ver com o que foi trazido hoje de manhã. We were looking for a family to join our church to. Nós, na altura, estávamos à procura de uma família à qual associar ou juntar a nossa igreja. That in practice appreciated family. Que na prática valorizava família. It was the style of church. O próprio estilo, a filosofia da igreja. We felt family was supremely important. Refletia isso, que família era, de facto, de suprema importância. Are you with me? Not just a concept, an actual practice. Não era apenas uma coisa, um conceito, era algo que era praticado, vivido. And in those days, New Frontiers stood out as a movement based on relationships and family. E nesses dias, New Frontiers era diferente nesse sentido de valorizar os relacionamentos e família. Another reason, and all these reasons are mixed up, okay? Outra razão, e elas todas estão interligadas, And they come out of a sense of, I need help. e surgiram no fundo de um sentimento que nós tínhamos, uma consciência que nós tínhamos que precisávamos de ajuda. This local church needs help. Esta igreja local precisa de ajuda. So, for instance, I was very conscious Então, por exemplo, eu estava muito consciente that I could teach anything in Penafiel, que eu podia trazer qualquer ensino em Penafiel and nobody was going to say anything different. e ninguém ali na igreja ia me corrigir. How could we be more secure in building a church built on the word and truth? Como é que podíamos ter mais segurança que estávamos e confiança que estávamos a construir uma igreja que estava edificada na palavra de Deus? Well, Paul in the letter to the Ephesians talks about churches being built on the foundation of apostles. E Paulo fala sobre isso, né? Sobre a igreja ser edificada sobre o fundamento dos apóstolos. When we speak about the local church building or producing, as it were, leaders for the future, Quando nós falamos, por exemplo, da igreja local produzir líderes para o futuro, Lord, I need help. eu sentia, Deus, eu preciso de ajuda para isto. Well, Ephesians 4 talks about the gift of the teacher. Paulo, mais uma vez, fala em Efésios 4 sobre este dom do mestre. So let's involve the church with that gift. Então vamos procurar expor a igreja a esse dom. So as a result of that, for instance, Então, como um dos resultados práticos disso, we had a series of great teachers in Penafiel. é que acabamos por ter uma série de grandes mestres, professores, ali a visitar-nos em Penafiel. Les and Mary went to Bible college, a place called Moorlands.
o Les e Mary foram a um instituto bíblico chamado Mullins, and one of the teachers there was a guy called John Hosier. e um dos professores deles foi um homem chamado John Hosier, He was responsible for the training in New Frontiers. e ele depois mais tarde viria a ser responsável pelo treinamento em New Frontiers. He was an Ephesians 4 ministry teacher. E ele era um homem com um dom de Efésios 4 So na this- área de ensino. So this little church family in Penafiel Então esta pequena igreja ali em Penafiel was receiving teaching estava a receber ensino from people like John Hosier. and de many pessoas others. como o John Hosier e outros. It was an absolutely incredible privilege Foi um privilégio incrível for the local church. para aquela pequena igreja local. We want to discover more of the Holy Spirit. Queríamos descobrir mais do Espírito Santo Lord, I need help. e orávamos, Deus, precisamos de ajuda aqui. Ephesians 4 ministry of prophets. Então recebemos estes ministérios, estes dons de profeta, For instance. por exemplo. And so we received input in that way too. Recebemos input também dessa forma. And then in those days, of course, this little local church in Penafiel, I think there was one other church by then in Penafiel, an evangelical church. E depois naqueles dias também, esta era uma pequena igreja ali em Penafiel, havia talvez mais uma igreja por essa altura na cidade. It was very easy for this little group to think, wow, the whole world's against us. Era muito fácil para nós ali, aquele pequeno grupo, cairmos numa mentalidade de pensar que o mundo, que éramos nós contra o mundo estava todo contra nós. Well, joining this family of churches joined us to a worldwide movement. Mas estarmos unidos, juntarmos a esta família de igrejas, também fez com que estivéssemos unidos a uma missão global. And so again, the local church was opened up to what the Lord is doing around the world. Então tivemos também aquela pequena igreja local, agora estava aberta àquilo que Deus estava a fazer e envolvida naquilo que Deus estava a fazer pelo mundo fora. And it became a relational involvement around the world. E formaram-se então relacionamentos pelo mundo todo. So today, that church has, and all the churches associated with us, a real involvement in India. Então nós, ainda hoje, por exemplo, como igreja local, estamos muito envolvidos com a Índia, com os nossos irmãos na Índia. Andrew and Peter, myself, wives, all been to India. Nós já todos visitamos a Índia, Not just to visit, but to visit and be part of the church and bring blessing. não apenas para visitar como turistas, mas para visitar, para fazer parte da igreja e trazer bênção e ser abençoados. You know, and that is absolutely fascinating. E é fascinante pensar, Because all of those churches we visit in India, porque todas essas igrejas que visitamos na Índia, how are they seeing Christianity? como é que eles estão a ver o cristianismo? Through the filter of God's people, God's family. Através deste filtro de Deus e do plano e propósito de Deus para a família. And so when you visit a place like India, which is just culturally so different, Então, quando visitamos um sítio como a Índia, que culturalmente é tão diferente, you feel at home conseguimos mesmo assim nos sentir em casa, because you're in family. porque estás em família. Wow. And then this family, whose identity is in Christ, E depois esta família, que tem a sua identidade em Cristo, some of them come to Penafiel alguns desses vêm a Penafiel and bring the experience of family in India e trazem a experiência que eles têm de família da Índia and the experiences of faith from India e da fé deles na Índia, to Penafiel. e essas experiências trazem e partilham connosco em Penafiel. What a blessing that is for local church in Penafiel. Que bênção isso tem sido para a igreja local em Penafiel. Yeah? Yeah. Amém. So, apostolic mission Então, becomes real. missão apostólica torna-se algo tangível, algo real.
in a small way, I know, in a small way, numa forma talvez bem pequena, but in a real way, mas de uma forma real, those Christians in that local church esses cristãos nessa igreja local benefit from being part of the global church family. beneficiam de uma forma prática de fazerem parte de uma família global de igrejas. Yeah? One of the big blessings too was to take our young people at the time Uma das grandes bênçãos também foi de pegar nos nossos jovens na altura to a massive church camp in England e levá-los para um grande acampamento cristão na Inglaterra, called Stoneleigh. que na altura se chamava Stoneleigh It was the Bible. biggest church camp in Europe. Era na altura o maior acampamento, conferência cristã na Europa. I can't remember, was it 19,000 or more? 30 the last year. 30. Yeah. 30,000. 30,000 people camping. 30 mil pessoas a acampar. One of these little railways running around the place. E tinha um pequeno comboio até que dava a volta até aquele site. Bigger than many towns in Portugal. Era maior do que algumas cidades ou vilas aqui em Portugal. And there's our young people in the middle of all this, E os nossos jovens ali no meio disto. with people from all nations around, Pessoas de todas as nações ali. all there. What a blessing that was. Que bênção que isso foi. Yeah? And so it's the Ephesians 4 ministries Então são os ministérios de Efésios 4 being allowed into, opening the door to them in your local church. é uma igreja local a abrir a porta permitir que entrem, a convidá-los a entrar. And the church grows in maturity. E a igreja então cresce também em maturidade, é abençoada por isso. So as the church grows in maturity, Então, à medida que a igreja cresce em maturidade, it grows in influence in the community. cresce também em influência na comunidade. And it grows in influence in its part in bringing others to Christ. E cresce em influência na parte que desempenha em trazer outros também para Cristo, In God's plan. no plano de Deus. That makes sense? And so, in our case, Peter, who leads the font now, he's just been part of the he's part of the Evangelical Alliance team. Então, no nosso caso, o Pedro que lidera a igreja na Fonte, ele faz também parte da direção nacional da Aliança Evangélica. So it's just a maturity, a growth and influence. You with me? Então, faz um pequeno exemplo de maturidade, de crescimento, de influência. Playing a part in, again, a small part, but playing a part in in blessing Baptist churches. A ter um pequeno papel, talvez, mas a ter um papel de abençoar até outras igrejas, e em particular igrejas batistas. Andrew has been used in Brazil, in a favela in Brazil. O André tem visitado e ser usado também para abençoar uma igreja numa favela no Brasil. And helping and partnering with churches around Portugal and Spain as well. E a ajudar também e a criar parcerias com igrejas em Portugal também. So I hope I'm sort of painting the picture, right? Então, estou a tentar pintar um quadro. On the one hand, everybody involved in this worldwide plan of God. Por um lado, todos envolvidos neste plano que Deus tem para o mundo, através da sua igreja. And on the other hand, everybody who is involved being blessed by God. Mas, por outro lado, todos aqueles que estão envolvidos a serem abençoados por Deus. It's not a hard thing, it's normal Christianity. Não é algo duro, difícil, é algo que é normal ao cristianismo. I'll just finish, I think, with that thought. Vou terminar com esse pensamento, então. See, when you're a foreigner and you go to a place like Penafiel,
Porque quando somos estrangeiros e vamos para um lugar como Penafiel, and there's much about the community in Penafiel that is just fantastic. e há muitas coisas ali da comunidade em Penafiel que são fantásticas. The people are lovely. As pessoas são mesmo muito boas. Life was simpler. A vida é simples, ou era simples. There was in some ways, a good quality to life there in E Penafiel. havia qualidade de vida até lá. We were the first foreigners there, I think. Nós fomos os primeiros ou dos primeiros estrangeiros a morar na cidade. First people to buy a house, I think, in Penafiel. Os primeiros estrangeiros a comprar uma casa ali em Penafiel, eu acho. Well, this is a big responsibility. Nós sentimos, isto é uma responsabilidade grande. What have we got to bring? O que é que nós temos para trazer? How dare we try and change things? Como é que nós temos a ousadia de pensar que vamos conseguir mudar alguma coisa? Should we change things? Será que devíamos mudar alguma coisa? How can we bring the truth? Como é que podemos trazer a verdade? Because it'd be a tragedy to bring something false. Porque é uma tragédia quando, em vez de verdade, trazemos algo que é falso, um evangelho falso. And you think, if we're going to do anything here, it's got to be of eternal value. E pensamos, se vamos conseguir fazer algo aqui realmente, tem que ser algo que tenha valor eterno. We're going to be bringing people out of their culture Vamos estar a tirar pessoas da sua cultura to live for Christ. para viverem para Cristo. This is going to disrupt their families. Isto vai trazer, ser disruptivo para as suas famílias, It's going to change their way of thinking. vai mudar a forma de pensar, It's going to bring them trouble. vai trazer dificuldades, desafios às vezes. It has got to be worth it. Tem que valer a pena. It has got to experientially be worth it. Tem que haver, ou têm que experimentar algo que valha a pena. How will it be worth it? E como é que vai valer a pena? Bringing them into an appreciation of belonging to the family of God. É trazê-los e ajudá-los a apreciar a bênção que é pertencer à família de Deus. Does that make sense? We don't want to bring them out of all that. I was thinking 40 years ago. You don't want to bring them out of all that just for meetings on a Sunday. Nós não queríamos pensar, não é, naqueles 40 anos atrás, não queríamos tirá-los de tudo isso simplesmente para que eles viessem a uma reunião ao domingo. We want to present them to new life in Christ. Nós queríamos que eles fossem apresentados a uma nova vida em Cristo, Eternal life in Christ. uma vida eterna em Cristo, An experience of the Spirit. uma experiência do Espírito And a life lived in fellowship with others. e uma vida que é vivida em comunhão com outros. Amen. Amém? Amen. And that Amen. is the church that's going to bring blessing to the community in general. E isso é a igreja que vai trazer bênção à comunidade à sua volta. And that's what we're fighting for here in the Algarve, isn't it? E é isso pelo qual também lutamos aqui no Algarve. Yeah, so we're part of here in the Algarve. E é isso que queremos fazer parte também aqui no Brilliant to Algarve. hear of salvations recently. Foi muito bom ouvir de salvação até recentemente na igreja. But like us in Penafiel, Mas como nós ali em Penafiel, sort of 40 years on, agora passado os 40 anos, I want you to be dreaming quero que vocês estejam a sonhar about the promises made sobre as promessas que nos foram dadas and say they're yes in Christ. e agarrar a elas e dizer que elas são sim em Cristo Jesus. Let's go for it. Vamos em frente com isso. Use me, Lord. Usa-me, Senhor. Use my marriage. Usa o meu casamento. Use my family. Usa a minha família. Use me in the local church. Usa-me a mim na igreja local. Change my way of thinking. Muda a minha forma de pensar. Amen. Amém? Amen. Amém. And I guarantee
I absolutely guarantee. E eu garanto If you live that now, que se viveres assim agora, you'll be living it in 40 years' time. You're 18, 40 years' time, you'll be still living it. vais estar a viver essa mesma bênção daqui por 40 anos. Your life will have a purpose. A tua vida vai ter um propósito, Your marriage will have a purpose. o teu casamento também, And by faith, you'll still be going for it. e pela fé vais ainda estar a andar para a frente. And you're looking to the future, which is perfect. E estás a olhar então para o futuro que é Where the whole perfeito, family of God are together in heaven for eternity. onde toda a família de Deus está junta Worshipping nos the Lamb. céus por uma eternidade, a louvar Amen? o Cordeiro. Amém? Amen? Amém. This is long-term thinking. So, Isto é pensar no futuro, a longo prazo. we don't expect all these promises that are yes in Christ to be realized tomorrow. Nós não temos a expectativa que todas estas promessas vão ser realizadas amanhã. We're Da believing noite para o in dia. them, we're living for them, we're wanting Estamos a them. acreditar nelas, a viver para elas, estamos a buscá-las. Amen? Amém? And we see this maturity, E vemos esta maturidade and we've got histories, stories to talk about, e temos histórias para contar, but mas the best is yet to come. o melhor ainda está para vir. Amen? Amém? Amen? And just let me finish just with one other thought about that, 'cause it keeps Mais coming. um último pensamento só, antes de terminar. That means Isso significa that you never do not need the Ephesians 4 ministries. Isso significa que nunca vais chegar a um ponto em que não precisas dos ministérios de Efésios 4. Because there's always something new to go into. Porque há sempre algo novo para receber e entrar. There's always a new challenge. Há sempre um novo desafio. There's always something new cropping up. Há sempre algo novo a Life is surgir. never boring. A vida nunca se torna aborrecida, But we are more than victors in Christ Jesus. mas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amen. Amém. Shall we finish there and pray?